Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então daremos continuidade sobre os transtornos alimentares e hoje iremos falar sobre transtorno de ruminação. No último episódio falamos sobre bulimia nervosa. Se ainda não acompanhou, é só voltar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Para você que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e nutrição comportamental. Sem enrolação, vamos dar início ao assunto de hoje. Então, o transtorno de ruminação é um distúrbio alimentar pouco conhecido, caracterizado pela regurgitação repetida de alimentos ingeridos anteriormente. Nesse transtorno, a pessoa regurgita intencionalmente o alimento após as refeições, sem esforço ou desconforto físico. Mas é importante dizer que é sem vômito, tá? Não há o vômito. Em seguida, o indivíduo pode mastigar novamente o alimento regurgitado ou cuspi-lo, tá bom? A ruminação geralmente ocorre nos primeiros 30 minutos após a refeição e pode ser repetida várias vezes ao dia. O ato de regurgitar o alimento proporciona uma sensação de alívio ou satisfação para a pessoa, embora seja prejudicial para a saúde. Esse transtorno é mais comum em bebês e crianças pequenas, sendo geralmente superado até os 12 meses de idade, tá? Mas o transtorno é comumente mais relatado em certos grupos, como indivíduos com deficiência intelectual. No entanto, em alguns casos, a ruminação persiste na adolescência e até mesmo na vida adulta. Os sintomas podem variar de níveis, tá? Graves, tá? Até leve, e pode afetar a qualidade de vida da pessoa. Então vamos para os critérios de diagnóstico. Então, temos 4 critérios para o diagnóstico do transtorno de ruminação. O primeiro critério é a regurgitação repetida, então a pessoa tem que ter uma regurgitação repetida de alimentos durante um período mínimo de um mês, tá? O alimento regurgitado ele pode ser remastigado, tá? Novamente deglutido ou cuspido, tá bom? O segundo critério é a regurgitação novamente repetida. E o segundo critério é a regurgitação repetida não é atribuível a uma condição gastrointestinal ou uma outra condição médica, por exemplo, um refluxo gastroesofágico, uma estenose do piloro, tá? Algum problema no trânsito gastrointestinal. Então, o médico ele tem que descartar, tá? Algum problema médico, tá bom? O terceiro critério seria a perturbação alimentar. Não ocorre exclusivamente durante o curso de anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar ou transtorno alimentar restritivo, tá? Então é importante, né, também eliminar essas condições. E o critério D, se os sintomas ocorrerem no contexto de outro transtorno mental, por exemplo, deficiência intelectual, transtorno de desenvolvimento intelectual ou outro transtorno de neurodesenvolvimento, eles são suficientemente graves para justificar atenção clínica adicional, tá bom? Então, esses critérios aqui são segundo o DMS-5, tá? E são 4 critérios. Bom, e é importante dizer que pessoas em estado de remissão, depois de terem sido preenchidos os critérios para o transtorno de remissão, esses critérios não podem serem preenchidos por um período de tempo sustentado. Ou seja, se a pessoa ela está em remissão do transtorno de ruminação, ela teria que preencher todos esses critérios, ou melhor, não preencher todos esses critérios por um tempo bem sustentado, tá bom? Bom, vamos falar mais um pouco aqui sobre os critérios de diagnóstico. Então, as características essenciais do transtorno de ruminação é a regurgitação repetida de alimentos depois de ingerido durante um período mínimo de um mês, que seria o critério A, tá? O alimento previamente deglutido já pode estar parcialmente digerido e é trazido de volta à boca sem náusea aparente, ânsia de vômito ou repugnância, tá bom? O alimento ele pode ser remastigado e então ejetado, tá? Da boca ou novamente deglutido. A regurgitação no transtorno de ruminação deverá ser frequente, ocorrendo pelo menos várias vezes por semana, em geral, todos os dias, tá bom? O comportamento não é mais bem explicado por uma condição gastrointestinal ou outra condição médica, né? Como eu falei anteriormente, refluxo gastrointestinal, estenose do piloro, né? Que seria um critério B. Também não pode ocorrer exclusivamente durante o curso de anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de alimentar restritivo, que seria o evitativo também, tá? Seria o critério C. Se os sintomas ocorrerem no contexto de outro transtorno mental, deficiência intelectual, transtorno de desenvolvimento intelectual, transtorno de neurodesenvolvimento, é preciso que seja suficientemente graves para justificar a atenção médica adicional, que seria também o critério D. E deverão representar um aspecto primário da apresentação do indivíduo que requer intervenção,
tá? O transtorno pode ser diagnosticado durante toda a vida, sobretudo em indivíduos que também apresentam deficiência intelectual. Muitos indivíduos com um transtorno podem ser observados diretamente durante o comportamento de ruminação pelo médico. Em outros casos, o diagnóstico pode ser feito com base no autorrelato ou informações corroborativas, né, do pais ou de cuidadores, tá? Os indivíduos podem descrever o comportamento como habitual ou fora do controle. Bom, e é também importante excluir outras causas, tá? Como, por exemplo, condições gastrointestinais, tá? Então é importante diferenciar regurgitação no transtorno de ruminação de outras condições caracterizadas por refluxo gastroesofágico ou até mesmo vômito, tá? Condições como gastroparesia, estenose do piloro, hérnia de hiato, síndrome de Sainte-Fers, né, em lactantes, deverão ser excluídos por exames físicos e testes laboratoriais apropriados. Também é importante excluir anorexia nervosa e bulimia nervosa, tá? Então, indivíduos com anorexia nervosa e bulimia nervosa também podem regurgitar com subsequente eliminação do alimento como meio de livrar-se das calorias ingeridas em virtude da preocupação com ganho de peso. Rômulo, e quais são as consequências funcionais do transtorno de ruminação? A desnutrição secundária, a regurgitação repetida, ela pode estar associada a um atraso no crescimento e pode ter o efeito negativo no potencial desenvolvimento e aprendizagem, tá bom? Alguns indivíduos mais velhos com transtorno restringem deliberadamente a ingestão de alimento em virtude do aspecto socialmente indesejável da regurgitação. Eles podem, assim, então, apresentar-se como perda ponderal ou baixo peso. Em crianças mais velhas, adolescente e até mesmo adulto, o funcionamento social tende a ser afetado de forma mais adversa, tá bom? As causas do transtorno de ruminação ainda não são completamente compreendidas. No entanto, fatores psicológicos, ambientais, tá, podem estar envolvidos sim. Situações de estresse, ansiedade, negligência emocional ou traumatismo podem também sofrer ou contribuir para o desenvolvimento do transtorno. O diagnóstico do transtorno de ruminação é feito por meio de observação de sintomas e exclusão de outras condições médicas que podem causar os mesmos sintomas, tá? É importante consultar um médico ou um profissional de saúde mental para obter o diagnóstico preciso. E o tratamento para o transtorno de ruminação geralmente envolve abordagem multidisciplinar, que pode incluir terapia comportamental, terapia cognitiva, intervenções médicas, um fonoaudiólogo, pode também incluir um nutricionista, tá? O objetivo é ajudar a pessoa a interromper o ciclo de ruminação e desenvolver estratégias mais saudáveis de enfrentamento à alimentação. E assim terminamos mais um episódio sobre transtornos alimentares. Falamos então muito sobre o transtorno de ruminação. Espero que você tenha compreendido o assunto. Nos próximos episódios iremos falar sobre transtorno alimentar restritivo evitativo, tá? De uma forma bem detalhada, como causa, sintomas, sinais e quais são os critérios de diagnóstico segundo o DMS-5, tá? Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha aprendido mais sobre o transtorno de ruminação. Não deixe de nos enviar perguntas e sugestões para os próximos episódios. Fiquem ligados e até a próxima.